Bom dia. Eu não acredito que haja crianças que assistam vídeos de geopolítica, mas pode ser que alguém assista na companhia dos filhos ou filhas. Então eu vou usar a expressão fandida, tá bom? Para não usar outra menos aconselhável. E hoje eu quero falar sobre o quanto a Europa está fandida. O Japão é um caso que está além de estar fandido. Mas vamos começar pela Europa. A Europa já estava numa situação ruim há algum tempo, porque ela caiu vítima de algumas, digamos, manobras mal pensadas. Eu quero começar pelo caso da Alemanha. A Alemanha aboliu as usinas nucleares. Isso não foi uma ideia inteligente. Sabe, o Partido Verde alemão, ele foi na verdade bastante estúpido. A energia nuclear é um perigo, a energia nuclear é uma maldade, só que ela é barata e limpa, incrivelmente falando. Se você pensa em acidentes nucleares, nós tivemos Fukushima, né, e Chernobyl. Se você pensa no número de vítimas causadas por acidentes nucleares em relação aos milhões de pessoas que morreram em função de mudanças climáticas causadas por usinas termoelétricas a carvão ou petróleo, a usina nuclear é bastante limpa, certo? Ela é muito ecológica, eficiente, repito, é barata. Mas não, os alemães resolveram dar ouvido aos verdes, certo? Vamos confiar na energia eólica e na energia solar. Isso não se mostrou uma ideia inteligente, certo? Não se mostrou mesmo. E fica óbvio quanto isso não foi inteligente agora que a Europa sancionou a Rússia, prejudicando a si mesma. Acho que é o primeiro caso de um continente inteiro que sanciona um país para se lascar muito mais do que o próprio país. Não faz sentido econômico, tático, estratégico, geopolítico. Foi só burrice. A Rússia fornecia petróleo barato, de qualidade, de maneira estável, há muitos anos, para as refinarias europeias que foram calibradas para petróleo russo. Deixa eu te ler e explicar com carinho aqui. Petróleo não é igual álcool, não. Álcool é etanol. Pode ser feito de milho americano, mandioca tailandesa, cana-de-açúcar brasileira. Não faz diferença, é só etanol, a mesma fórmula química. Petróleo não. A fórmula química do petróleo nem existe. É um conjunto de hidrocarbonetos que varia enormemente em função de cada bacia e até mesmo em função de cada poço. Então, se você calibra uma refinaria que leva anos para ser construída, anos mesmo para ser construída, para um tipo de petróleo, você não pode simplesmente trocar de petróleo. Não é assim que funciona. Leva anos para fazer a substituição. Então eles embargaram o petróleo russo sem ter outra opção. Sabe? E aí a capacidade de refino da Europa foi pro saco. Não, sabe? É o tipo de atitude completamente imbecil. Ok, em relação à comida é muito pior, porque os solos europeus, de um modo geral, não são muito bons. E a agricultura europeia depende fortemente de fertilizantes, certo? Um desses fertilizantes, o fosfato, é garantido pelo Marrocos, ok. Só que o fosfato é o menos importante deles. Os mais importantes são o potássio, que vem da Bielorrússia, e principalmente a amônia e a ureia, fontes de nitrogênio que vem da Rússia. E perder essas duas últimas fontes por vontade própria, não foi por causa da guerra. Foi porque a Europa resolveu se sancionar. Saber muita estupidez. Agora, a estação de plantio, a época de plantio está acabando. O continente sem fertilizantes. Perfeito? Ruim, muito ruim. Mas piora, porque a Europa está vivendo uma dessas mais violentas secas em décadas, talvez séculos. Uma seca terrível tem se abatido sobre a Europa.
E isso torna o abastecimento de água mais... É até complicado de explicar, porque não são só as pessoas que vão ficar sem água. Na Europa, como no mundo, 70% da água é consumida pelo agronegócio. A gente tem aquelas campanhas idiotas: faça pipi debaixo do chuveiro para economizar água. Gente, isso não faz a mínima diferença. Quem gasta água, 7 em cada 10 litros nesse planeta, é a agricultura. Você tem fazendeiro no município vizinho aqui chamado Goiatuba, que gasta 10 vezes mais água do que o próprio município, sabe? Então, sem água sequer para beber em quantidade suficiente, é óbvio que não tem água para agricultura. Mas também não tem adubo, né? Aí fica difícil plantar. Bom, se fica difícil plantar, você tem que importar a comida. De quem? Ah, pode importar do Brasil. Não, filhos, não pode importar do Brasil. O Brasil não vende comida. O Brasil vende ração. Se eu fosse um porco europeu, eu podia estar tranquilo, que o Brasil vende sobretudo ração para porco. Ração para gado, ração para ave, mas principalmente ração para porco. É isso que o Brasil vende. Nós não somos o celeiro de barra nenhuma, certo? Não somos. A gente vende ração para porco. E vendemos cadáveres, né? Na forma de carnes. Ok. A Europa sem comida, a Europa sem energia, a Europa sem combustíveis, agora a Europa sem água. O que é que vai ser feito da Europa? Olha, se a gente analisa isso pelas palavras do Mário Draghi, que inacreditavelmente disse que os italianos teriam que optar entre salvar a Ucrânia e ligar o ar-condicionado, a Europa está fandida. Porque como pode o primeiro-ministro de um país dizer para os seus governados que eles têm que preferir ajudar militarmente um outro país que inclusive já está derrotado do que salvaguardar os interesses da própria população? E caso igual só no Brasil, com o Guedes e o Bolsonaro e os militares defendendo o interesse dos militares americanos, das empresas americanas, dos acionistas estrangeiros em relação aos brasileiros. Mas é o único caso que eu consigo ver igual, de autoridades de um país defendendo interesses de outros, sabe? O que aconteça no Brasil, depois de um golpe que coloca um jumento miliciano no poder, não é coisa de se surpreender. Muita gente já avisou. Muita gente avisou que aconteceria isso. Agora, na Europa, você tem uma candidata a primeira-ministra, no caso da Inglaterra, cuja plataforma é ajudar a Ucrânia. Cara, os ingleses estão sem água, estão sem comida, estão sem gás, estão sem emprego. A inflação está galopante e ela está preocupada com a Ucrânia. Sério isso? Então, a Europa está fandida. Ela está fandida não só por causa da seca, não só por causa da crise energética, da crise de fertilizantes, da guerra que perdeu. Ela perdeu, a Rússia venceu, certo? Mas a Rússia, lógico, vai fazer a guerra demorar mais. Porque ela vai esperar o inverno, para a Europa sofrer. Porque a Europa não vai falando pianinho, a Europa vai de joelho pedir socorro para a Rússia. Então, assim, o grande fato é que a Europa pisou o pé no acelerador a poucos metros do abismo que ela gemia costeando faz tempo. E vai pagar o preço por isso. Qual será esse preço? Quem vai decidir serão os russos. O que não é definitivamente uma boa ideia.